Olá, tudo bem, pessoal? Estão aproveitando os estudos, todo mundo estudando, né? Aproveitando a disciplina. Então, essa é a primeira live, né, da disciplina de Tendências em Educação Matemática 2. Quero dar as boas-vindas a todos, né? Essas lives irão continuar até o final do semestre, né? Na apresentação de uma por mês, tá? Sentindo necessidade no meio, a gente vai realizar mais outra, tá bom? Eu vou apresentar um materialzinho para vocês, que eu fiz um pouquinho do resumo agora desses capítulos iniciais que a gente estudou, né? Os primeiros artigos, na verdade. Então, são os primeiros capítulos das nossas ementas, tá? Temos duas avaliações, então vamos conversar um pouquinho sobre elas. Então, vamos lá. Então, eu sou a professora mestre, né, Eliane Gruzinski da Silva, já me apresentei lá no fórum de apresentação, vocês já sabem, né? Essa é a nossa primeira live, está ocorrendo hoje, na segunda-feira, no dia 31 de agosto. E aí, uma vez por mês, ao final dos meses, a gente vai se encontrar nesse momento aqui para dar uma interação, algumas dicas da disciplina, tá? Essa é uma disciplina teórica, né? Para que vocês já tenham visto, ela está organizada em artigos. Então, temos vários artigos sobre os conteúdos dispostos lá da nossa ementa, tá? Então, cada artigo vai ser, às vezes 2, às vezes até 3 artigos é de um conteúdo. Então, está numerado os artigos, mas sempre dentro deles está escrito o tema, né? Que eles se encontram. Por exemplo, printei lá a nossa página, né? No aula, no nosso ambiente virtual. Artigo 8 é sobre o tema 5, que se refere à interdisciplinaridade. Então, sempre tem a que referência é do tema lá na nossa ementa, tá? Então, a organização da disciplina está por artigos. Então, são diversos autores, porque a gente está utilizando, né, os artigos, e os artigos foram escritos por diferentes pessoas, tá bom? Então, não é um livro escrito por uma única pessoa. Temos aqui, na nossa parte de avaliação já, tá? Tem o questionário da avaliação discursiva 1, que encerra hoje, né, até as 23 horas e 59 minutos. Então, nós já temos ali, né, os alunos que entregaram e os alunos que ainda não entregaram. Então, por favor, não deixem de fazer, é importante, é uma avaliação, né? Então, tem a nota dessa atividade. Então, vocês precisam realizar para a gente estar avaliando e estar vendo o andamento da disciplina, tá? Como é uma disciplina teórica, gente, a discursiva, as respostas são escritas, tá? Então, vocês podem realizar, né, digitando tranquilamente, e se alguém preferir, por acaso, fazer à mão, aí cuidado só para que a letra esteja bem legível, né, num papel bem limpo, aí pode tirar a foto e enviar, mas as respostas da caneta, tá? Mas aí a gente prefere, então, que vocês realizem e anexem para nós aqui na avaliação discursiva, certo? Então, entrando aqui, acionando, coloque em anexo e anexa o seu documento, tá? A sala de interação de conteúdo Zoom, né, ninguém fez nenhuma pergunta, então, assim, se tiverem alguma pergunta, pessoal, eu preciso que vocês entrem nessa sala de interação para fazer, né? Não posso ajudar vocês, senão eu penso que tá tudo bem, tudo tranquilo, tá? Aqui, o questionário de prova objetiva, quem já fez outras disciplinas do EAD já conhece, né? Então, ela abre um pouquinho depois do prazo de encerramento da discursiva, e ela vai até 21 de setembro, tá? Então, aqui as questões são objetivas, tá? Apenas é marcar a resposta correta de um questionário já pronto, tá? Dentro do aula, dentro deste link. Então, é diferente da discursiva que vocês precisam anexar documento. Aqui é só responder, certo? Então, vamos continuar.
Aqui nós temos, então, alguns avisos, né? O que eu já falei para vocês, para enviar as dúvidas, números de questões, às vezes precisam de algum vídeo, alguma resolução em vídeo, né? Aqui no caso, como é uma disciplina teórica, não tem uma questão específica, mas às vezes, né, lá na atividade prática, vocês encontram alguma questão que não soube responder corretamente ou, né, não está entendendo direito, pode mandar para mim lá sempre na sala de interação, que eu lendo na sala de interação eu verifico se precisa mandar um videozinho explicando, né, o conteúdo da questão, ou se eu posso escrever a questão e enviar para a resposta, tá bom? Então, é uma disciplina que não tem um gabarito, né, porque como as questões são discursivas e é de análise de texto, então nos textos tem sempre as respectivas respostas. Agora, se vocês não encontrarem alguma, vocês vão fazendo essa interação comigo, tá? Não deixem de perguntar, eu fico esperando. Então, fiquem sempre atentos, né, às datas avaliativas, aos prazos dessas datas, é importante. Eu tenho um canal no YouTube, então, se alguém está fazendo alguma disciplina prática ou até a Tendências em Educação Matemática 1, concomitante com essa. Então, eu tenho um canal, dentro do canal tem várias playlists, onde a gente pode estar estudando, né? Onde vocês podem estar verificando questões resolvidas. Então, se alguém se interessar, aqui fica o link do canal, pode se inscrever, tá? Eu montei uma playlist da disciplina de vocês também. Então, se surgir algum comentário, alguma coisa que se faça em vídeo, rapidamente, eu vou estar postando lá. E as lives gravadas, né, os links também ficarão disponíveis nessa playlist e também lá no aula, no nosso ambiente virtual, tá? O que a gente pode falar um pouquinho, então, sobre esses primeiros textos, né? Então, eu tentei resumir aqui esse slide próximo sobre a história da matemática toda, né? Toda, né? Os principais que eu destaquei nos textos, tá? Os principais matemáticos. Então, o François Viet, né? Então, o destaque dele foi na álgebra. Só para quem leu o trecho dele, né? Ficou sabendo um pouquinho da história dele, conta um pouquinho quem ele foi, tem uma fotinho dele e tal, né? Então, o destaque da obra é em álgebra. Então, aqui eu coloquei o destaque de cada um deles, tá? O Napier, né, que foi os logaritmos, o Pierre de Fermat, o pessoal conhece ele só por Fermat, né? O destaque dele é em geometria analítica. O Blaise Pascal, mas o Pascal nosso é aquele do triângulo de Pascal, né? Então, ele contribuiu com a geometria projetiva, a estatística e a análise combinatória, foi daí que ele fez o triângulo, né, que colocou o nome dele. A gente tem o Leibniz, então o nome dele é tudo isso, mas ele ficou conhecido por Leibniz, né? Então, pelo cálculo, e aí o Leibniz foi o grande, né, Leibniz e o Newton, os grandes precursores, então, de todo o cálculo diferencial e integral, tá? Grandes gênesis aí para nós. Cálculos, todos os cálculos seguem a análise que o Leibniz e o Newton fizeram. Temos o Euler. O Euler fez um cálculo à topologia, bem como as aplicações em mecânica, em ótica, em astronomia. E ele ajudou bastante toda a nomenclatura matemática. Então, lá no texto, vocês vão ver que tem todos os itenzinhos, o símbolo, o que ele significa, mas foi o Euler que incutiu, né? Que criou essa simbologia, tá? O Lagrange, né? Que são as equações diferenciais parciais. Quem já estudou cálculo diferencial viu todas as séries, né? Que ele desenvolveu. Laplace, né? Então, Pierre Simon Marquês de Laplace. A gente tem com ele a astronomia matemática, também contribuição em equações diferenciais e na parte da estatística, tá? Então, vocês viram esses dois aqui, quem estudou, né, equação diferencial, já viram os dois bem fortes. O Poincaré, ele antecipou a teoria do caos. Ele percebeu que algo estava errado. Então, lá no tempo dele, ele já conseguiu, né, supor que a teoria do caos, né, era verdadeira e que ela realmente acontecia e tal. Então, ele já fez uma antecipação para essa teoria. Gauss é muito conhecido, né, todo mundo sabe
Então, ele foi conhecido ainda pelo título de Príncipe dos Matemáticos. Então, os próprios, né, da época deram esse título para ele, vamos dizer assim, né? Ele estudou muito a teoria dos números. Então, ele criou um livro todo sobre a teoria dos números. Daí, dentro desse livro, ele desenvolveu o teorema do número primo, é muito importante, né, para nós. A matemática toda se sustenta nesse número primo. Aí, contribuições na estatística e também na geometria não euclidiana. Então, na geometria não euclidiana, ele participou bastante. Aí, depois, nós temos ainda, então, Descartes, né, na geometria analítica. Euclides, que fundamentou a geometria. Temos daí a geometria euclidiana, né, toda. O Al-Khwarizmi, que é a álgebra moderna, tá? Arquimedes, geometria prática. E o Newton, então, no cálculo junto do Leibniz. Bom? Então, mais ou menos um resumo da história da matemática é esse. É importante que vocês saibam, né, sobre o matemático e sobre a obra dele, né? Que quando nós vamos lecionar na sala de aula, é importante a ligação do conteúdo e quem foi o principal matemático que desenvolveu as primeiras ideias daquele conteúdo. E que tempo que foi isso, né? Então, tem a data de vida deles aqui, então a gente sabe que foi nesse período que desenvolveu, né? Então, dá uma ideia boa para os alunos, né? E em respeito a essa ideia sobre a importância da história da matemática, nós temos os artigos seguintes falando sobre essa importância, né? Então, temos 2 artigos falando da importância dessa história da matemática, né? Nós temos um com vários relatos, né? E várias ideias e vivências de sala de aula. E temos outro artigo também, que é o Birada D'Ambrosio, fazendo uma análise toda, tá? Então, vamos falar um pouquinho desses 2 agora. E para falar do primeiro texto, que é um artigo sobre as vivências, eu destaquei o seguinte pedacinho. Para o ensino fundamental, às vezes a gente pensa lá, não, mas a criança é pequena, você não vai entender, ela não vai gostar de saber que o conteúdo que eu estou dando foi desenvolvido por Gauss, por Newton, por Descartes. Por que ela vai querer saber isso? Mas o que os parâmetros curriculares nossos nacionais trazem, né? E aí depois toda a argumentação. Eles destacam que a história da matemática ela vem sendo apontada como um aspecto importante da aprendizagem da matemática. Então, ela é um pedaço, né? Ela compõe, tendo em vista que ela possibilita ver a matemática em sua prática filosófica, científica, social e contribui para a compreensão do lugar que ela tem no mundo. Ou seja, por que isso existe? Por que a necessidade de ter esse conteúdo, né? Então, a história da matemática pode trazer essa fundamentação para a criança. Porque se num contexto, né, naquela época ela foi criada, e agora ela continua sendo ensinada, é porque naquela época ela teve necessidade e agora ela ainda tem, né? Então, é interessante isso tudo. Bom, né, foi citado, né, nos parâmetros curriculares nacionais, está disponível no site do MEC, 1997, página 19, além de propiciar compreensão mais ampla da trajetória dos conceitos e métodos dessa ciência, sugerindo a sua incorporação ao rol de conteúdos da área. Então, é importante, sim, para que dê a base, né, e muita criança gosta dessa parte histórica, desse desenvolvimento, dessa curiosidade. Né? Então, é interessante levar a foto, né, do matemático que instituiu aquele conteúdo que você vai trabalhar, falar sobre a época em que ele viveu, né? Então, são contribuições e destaques importantes para a gente estar trazendo. Seguindo aqui ainda, né, eu cito que os artigos relatam experiências vivenciadas, onde demonstram e comprovam a relevância em apresentar e ensinar aos alunos sobre a história da matemática. Mas por que eu escolhi aquele artigo específico? Porque as experiências vivenciadas lá no artigo citadas dão uma base para que nós possamos, né, utilizar uma daquelas experiências, né? Possamos pegar uma daquelas ideias e desenvolver na nossa sala de aula, tá? Então, são ideias práticas,
e bem interessantes, estão dentro dos artigos para que vocês possam usar futuramente. Ou quem já está, né, atuando, enfim. Então, ali pode dar uma boa base para todo mundo. O Birata D'Ambrosio, ele vai apontar, então, algumas discussões muito interessantes. Então, no artigo específico que o Birata vai descrever sobre quais pontos principais. Primeiro, o que é história e o que é matemática? Então, ele separa, né? O que é história e o que é matemática. São coisas separadas, são coisas diferentes. Então, ele vai explicar o que é só história e o que é só matemática. Depois ele vai juntar as duas ideias, né? Para quem e para que serve a história? E sobre a matemática? Para quem e para que a história da matemática? Então, para quem que é importante? E para que a gente estuda, né? Então, ele faz uma reflexão grande, né, para falar sobre a importância desse para quê. E para quem? Para os próprios alunos, para os próprios professores, para a gente ter um conhecimento mais forte de onde vem tudo isso, né? Matemática, então, como uma manifestação cultural, aí ele faz também, né, uma análise toda e usa a etnomatemática também como exemplo. A matemática da escola é apenas uma das muitas matemáticas que se encontram pelas diversas culturas. Então, de novo, né, sobre a parte cultural, incluindo a etnomatemática. Questões filosóficas sobre o fazer matemático. E o que se pode fazer de história nas aulas de matemática. Então, ele dá exemplos. É bom a gente ver esse apanhado. E as implicações sociais e políticas da matemática. E aí, depois ainda, ele finaliza falando sobre o conceito de currículo, que dá uma ideia bem boa também, para a gente ver que, às vezes, o professor fica muito preocupado com aquele currículo de sala de aula, com cumprir conteúdos e tudo, e acaba passando por cima de algo muito importante, que é a história da matemática, que é falar sobre quem, né, propôs essa ideia, quem desenvolveu essa ideia primeiro, quem fez destaques, quem estudou para isso, né? Então, é interessante. E a parte de discussão de currículo, ela permeia a educação matemática até hoje, né? Até hoje se fala em currículo. O que é mais importante, o que filtrar, o que ensinar, o que destacar, enfim, tá? Então, nosso currículo de matemática é bem extenso, né? E é essa discussão que nos permeia até hoje. E aí, os últimos, então, dessa primeira triagem de artigos, né? O último conteúdo básico é a modelagem matemática. Modelagem matemática é uma das tendências já, que a gente vai começar a estudar a própria modelagem, a resolução de problemas, e a gente vai aprofundando sobre as tendências. Sobre o que nós temos de alicerce para trabalhar a matemática de uma forma diferente, né? Então, primeiro a gente precisa ver o que é, e garanto que vocês já leram muitos textos sobre o que é modelagem matemática, mas até hoje a discussão ainda, né, é forte. Tá? Então, eu fiz alguns destaques, né, dos textos. Então, para Seri Ribas, a modelagem matemática é o processo que envolve a obtenção de um modelo que tenta descrever matematicamente um fenômeno da nossa realidade. Obtenção de um modelo. Então, não é um modelo pronto. Um modelo que nós vamos criar e que ele vai tentar descrever, utilizando a matemática, um fenômeno. Então, é uma coisa complexa. É algo que deve ser desenvolvido desde o início, porque senão, né, a criança ou o jovem não tem esse discernimento, essa capacidade toda. Ele precisa ser treinado e direcionado por nós, né? Para tentar, então, compreendê-lo e estudá-lo, criando hipóteses e reflexões sobre tais fenômenos. Então, eu tento criar, estudar e desenvolver para compreender os fenômenos, tá? O que é um modelo matemático, então? É um conjunto de símbolos e relações matemáticas que representam aquela situação estudada. Então, eles precisam ter conhecimento dos símbolos e da matemática, senão eles não montam o modelo, né? Eles não vão fazer modelagem. Eles vão reescrever algo que já está pronto. Eles vão tentar
se apropriar de um modelo que já está pronto. Então, é isso que a gente tem que ter conhecimento. Ele, o aluno, se ele não está por dentro da matemática a fundo, ele não descreve, ele não faz uma modelagem, né? A modelagem, ela consiste na arte de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos. Então, é aí a chave, né? E resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem do mundo real. Será que é fácil, gente, fazer um aluno que está muito acostumado a receber a aula pronta do professor, tentar desenvolver um problema utilizando a modelagem, aplicando um modelo matemático? Vocês acham que isso é fácil? Não. É uma tarefa árdua. E nós, né, professores e educadores, é que temos que começar a desenvolver isso desde o início. Não sei o que vocês pensam sobre isso, né? Mas a minha análise é essa. E se a gente não ensinar desde o início, desde a educação fundamental, ele não vai chegar no ensino superior e vai aprender, né? Então, é tudo, ele precisa ser moldado por isso. É igual uma redação no português. Ele conhece as palavras, ele conhece, né, as regrinhas, né, do português, uso de tradição, letra maiúscula, tudo. Mas agora ele precisa juntar todos esses, né, todas essas ferramentas e fazer uma dissertação toda, fazer um texto, fazer um modelo que descreva o que ele quer. É importante, é interessante, né, a gente relacionar. Bom, a aprendizagem realizada, aprendizagem realizada por meio da modelagem matemática permite relacionar os aspectos lúdicos da matemática com aplicações. Então, aspectos lúdicos. Aspectos lúdicos é aquela construção através de jogos. Então, a modelagem matemática também permite isso, né? Então, é importante a gente perceber e a gente ver que as tendências, elas vão se combinar. Então, não é só o jogo, não é só a resolução de problemas, não é só a modelagem, né? Ela vai fazendo, são várias tendências, elas vão se unindo para incentivar que, de forma lúdica, ele aprenda matemática, né? Com aquela qualidade, com aquela satisfação, né? Que o aluno hoje, na aula de matemática, ele precisa querer aprender, ele precisa estar motivado, né? E não só sentar e perceber que o professor vai lá fazer um exercício, vai corrigir, vai te ensinar como é que faz, e pronto. Né? Ele precisa ver sentido para aquele negócio. Ele não vai querer buscar, ele vai ter curiosidade de saber, né? E é isso que a gente tem que despertar neles. Quais são as fases, então, dessa modelagem, né? Desse nosso sonho, porque a modelagem parece um sonho, é muito interessante, é muito gostosa de fazer. Então, primeiro tem a interação. O que é essa interação? Interação vem do verbo, né, interagir. Então, é estar por dentro, né? Então, é a busca por informações sobre essa situação, problema. É o buscar, é o verificar que situação é essa. Entrar a fundo na situação, para depois eu conseguir resolver, né? Matematização, o nome mesmo já vem, né? É a transformação da linguagem natural para a linguagem matemática. Então, eu vou ler o problema, está na linguagem natural, né, no português, e eu vou escrever na palavrinha matemática. A gente brinca com os alunos, né? Então, é isso, né? É tentar escrever com símbolos o que está descrito na situação problema. Resolução é busca a construção de um modelo que descreva aquela situação. Então, se eu já sei a escrita da matemática, se eu já entendi o que é a minha situação problema, agora, então, eu vou buscar um modelinho para poder aplicar lá, para ver se dá certo. Depois, interpretação de resultados e validação. Então, eu preciso ver se deu certo a minha ideia, né? São os testes. É a hora de colocar no papel e tentar desenvolver, né? Então, corresponde à análise da resposta para o problema. Envolve um processo avaliativo que implica na validação da representação matemática associada ao problema. Então, é aí que a gente vai testar, vai ver, né, e vai ter uma noção. Certo?
Então, é importante, né? Aí, depois, então, dessa parte da modelagem matemática, a gente vai dar também um pouquinho da diferença entre modelação e modelagem matemática, que é um outro artigo, né? E que nesse artigo dá para entender bastante esses dois conceitos, onde, por muitas vezes, se confunde, tá? Então, o artigo está disponível para vocês darem uma lida. As primeiras avaliações são sobre esses conteúdos. E aí, gente, eu desejo que vocês tenham uns bons estudos, né? Até a nossa próxima live, né? A gente possa se encontrar. E claro que a nossa participação, a nossa interação, ela continua pelo nosso ambiente virtual, pelo aula. As lives são apenas, né, pequenas apresentações, pequenos toques, para a gente estar se comunicando e estar desenvolvendo um pouco mais, né, essas relações entre os nossos artigos, tá? Então, continuem, né, estudando, enviem as dúvidas caso forem necessárias, quiserem enviar atividades práticas para a gente sempre estar lendo e falando, tá? Em alguns fóruns com algumas questões eu vou estar disponibilizando no decorrer do mês, para que dentro daquele fórum a gente possa discutir algum conteúdo ou outro que esteja, né, importante naquele momento, tá? Algum artigo que seja aquele momento de leitura, porque a gente mais ou menos redivide, né, a disciplina, e a gente dá uma discutida, tá bom? Então, eu aguardo as participações lá no aula, e é isso que eu tinha para esse momento, tá? Então, tchau, tchau, gente, tudo de bom.